forte é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Estaremos falando aqui sobre 3 chaves que estão impedindo você de crescer. 3 chaves que estão impedindo você de prosperar na sua vida. E qual é a primeira delas, irmão Júlio? A primeira delas que nós devemos aprender para prosperar, para progredir na vida, é aprender a lidar com a crítica. Sim, essa é a primeira chave da nossa palavra de hoje. Se você deseja superar essa insegurança, terá que aprender a lidar com as críticas. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: quanto a vós outros, a unção dele recebestes e permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Existe a aprovação daqueles que estão de fora. Significa dizer que as pessoas estão dizendo que você está indo bem, que está fazendo a coisa certa. E muitas vezes nós temos essa necessidade que as pessoas digam isso ao nosso respeito, ao nosso favor. Mas qual é a outra aprovação que Deus aprova? É a autoaprovação, a aprovação interior. Significa que enquanto o Espírito Santo guia a gente, temos certeza de que estamos fazendo a coisa certa e estamos sendo aprovados por Deus. Muitas vezes não podemos esperar que as pessoas gostem das mesmas coisas que nós gostamos, não. Tem coisas que nós devemos escolher e gostar, sim. Não perca o seu tempo perguntando às pessoas se as suas roupas estão bem em você, se o seu cabelo está bom, ou se as pessoas estão gostando do seu carro novo. Torne-se uma pessoa que se aprova, sem a necessidade da aprovação dos outros. Tome as suas próprias decisões. A Bíblia diz: quando, porém, ao que me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios sem detença. Não consultei a carne nem o sangue. Gálatas 1,15. Foi o que Paulo falou. Ele tinha certeza, tinha convicção do que estava fazendo a coisa certa, que era pregar o Evangelho aos gentios. E não precisava consultar a ninguém, porque ele sabia que Deus tinha chamado ele para isso. Paulo disse que quando foi chamado por Deus para pregar o Evangelho, ele não discutiu o assunto com ninguém não, porque era uma coisa certa a se fazer. Muitas vezes, quando recebemos uma mensagem de Deus, discutimos com muitas pessoas, procuramos alguém que nos assegure que estamos fazendo a coisa certa. João nos fala que temos o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e não temos necessidade de estar consultando aos homens para certas coisas, como, por exemplo, cumprir o chamado de Deus, pregar a palavra do Senhor. Cara, claro que existe o outro lado da moeda. O escritor aos Provérbios vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria, é verdade. Mas não no caso aqui de se pregar o Evangelho. Coisa certa a fazer. Não permita a opinião de outras pessoas na sua tomada de decisão final. A decisão final quem vai tomar é você. Se quisermos nos tornar pessoas que se aprovam, devemos aprender a lidar com as críticas. Uma das maiores lições de vida que nós devemos aprender é não oferecer e não
receber opiniões, conselhos que não foram solicitados. Só dê conselho se alguém lhe pedir. A Bíblia diz que se meter em questão alheia é como pegar o cão pelo focinho. Então essa é a primeira virada de chave. Aprender a lidar com as críticas. Tenha confiança suficiente de quem você é em Cristo, a ponto de poder ouvir os outros. Sim, estar aberto à mudança sem sentir que tem de concordar com o ponto de vista ou necessitar da aprovação de todo mundo. Essa é a primeira virada de chave da nossa mente. Aprender a lidar com as críticas. E qual é a nossa segunda virada de chave, irmão Júlio? Para prosperar, para crescer, para progredir. A segunda virada de chave é determinar o seu próprio valor. Determine o seu próprio valor. Não permita que as pessoas façam isso por você. Não. Quantos de nós não crescemos, não progredimos porque temos uma necessidade de afirmação? A Bíblia diz lá em Marcos 1:11, que quando Jesus estava sendo batizado, o que foi que Deus falou para Jesus? Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, em ti eu tenho prazer. A criança precisa da afirmação dos seus pais, é verdade. É obrigatório, é obrigação dos pais ensinar os filhos que são amados. Apesar das suas fraquezas, apesar das falhas deles. Se as crianças forem intituladas com conhecimentos desde pequena, vão crescer em solidez, em sua personalidade. As crianças precisam se sentir amadas. Elas não vão ficar sempre tentando manifestar perfeição, achando que o único modo para serem aceitas é fazendo coisas boas. Não. Não. Muitas vezes só queremos que alguém diga: eu tenho orgulho de você, eu estou muito satisfeito com você. Mas frequentemente percebemos que talvez nunca venhamos receber esse tipo de aprovação que desejamos de certas pessoas. Então é por isso a necessidade de estabelecer o nosso próprio valor. Devemos ser aceitos no amado. É o que a Bíblia diz. Que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que Ele nos concedeu de forma gratuita no amado. Efésios 1:5. Somos amados por Deus. Parte de sua luta pode ser simplesmente a tentativa de conseguir a aprovação de alguém que nunca vai dar a você ou a mim, simplesmente por, às vezes, não saber como. A Bíblia nos ensina que somos aceitáveis diante de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Que todos os que vão para o Pai por intermédio de Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora. Precisamos de certas coisas de nossos entes queridos, mas se eles não souberem como nos dar essas coisas, Deus sabe. Ele será o nosso pai, será a nossa mãe, nosso marido, nossa esposa. Deus é o que precisamos que Ele seja em nossas vidas. O Senhor nos dará e nos edificará naquelas coisas que os outros não conseguem nos dar. A verdade é essa. Assuma as responsabilidades de suas próprias ações.
A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Cada um dará conta diante de Deus, de si mesmo. Uma certa pregadora, certa vez que esculachava o seu esposo por não se sentir bem, queria sempre colocar a culpa no esposo dela. E sabe qual que foi que um dia o esposo dela falou para ela? Olha, sabe de uma coisa? Se eu fosse determinar o meu valor, a minha masculinidade, baseado no que você me diz, na maneira como você me trata, certamente não teria uma grande impressão sobre mim mesmo. Foi a resposta do seu esposo, porque ele sabia quem ele era em Cristo. Será que existe alguém em sua vida que não está lhe tratando bem? Será que existe alguém na sua vida que está tentando culpar você pelas suas próprias faltas? Será que há alguém que está lhe fazendo se sentir péssimo por causa dos próprios fracassos dela mesma? Você precisa saber quem é em Cristo Jesus. Você é amado. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a melhor coisa que o Senhor Jesus criou. Aleluias. Na face da terra. A verdade é essa. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Geralmente, as pessoas que têm problemas não querem assumir a responsabilidade por eles e buscam um bode expiatório, procuram alguém para culpar. A verdade é essa. Mas em que se baseia o meu valor? Em que se baseia o teu valor? Se baseia no sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele nos ama. Não fomos comprados com coisas baratas, com coisas perecíveis, não. Fomos comprados por bom preço, pelo precioso sangue de Jesus. Precisamos atingir o ponto de nos sentirmos seguros o suficiente em quem somos em Cristo, para não permitirmos que o nosso senso de valor se baseie nas opiniões e ações dos outros. Não tente encontrar o teu valor na tua aparência, não. Não tente encontrar o seu valor no que você faz, não. Não encontre o seu valor no modo em que as pessoas pensam de você, não. Você vale alguma coisa porque Jesus derramou seu sangue precioso, puro, imaculado, carmesim, naquela cruz. É isso que você precisa entender, é por isso que você tem um valor. Não permita que alguém faça você se sentir uma pessoa inútil, não, sem valor, porque simplesmente ela não sabe como tratar você corretamente, ou não ama você como você merece ser amado, não. Reconheça não só o que está errado em você, mas o que está certo. Paulo reconheceu que estava certo nele. Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo sabia quem era em Cristo. É verdade que devemos reconhecer nossas falhas, sim, nossas fraquezas. Devemos confessar os nossos pecados diante de Deus. Mas não podemos permitir que outras pessoas nos derrubem por causa das nossas fraquezas, por causa dos nossos problemas. Não. Não passe a vida inteira em busca de aceitação, de aprovação de ninguém, não. Essa é a segunda chave. Para você crescer, para você progredir, para você chegar lá onde você quer chegar.
E qual é a terceira chave, irmão Júlio, que eu preciso saber, entender na minha vida? Mantenha suas falhas em perspectiva. Essa é a terceira chave que você deve virar, manter as suas falhas em perspectiva. Se você realmente deseja conseguir ser alguém, saiba quem você é. Mantenha suas falhas em perspectiva. Não se concentre apenas nas imperfeições, não. A Bíblia diz que nós não devemos atentar para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. As eternas. Cristo Jesus. A realidade é que o diabo sempre nos fará encontrar muitas vezes uma parte no nosso corpo que achamos estar em imperfeição. E fará com que nos concentremos naquela parte, mesmo que na maioria das vezes somos o único a notá-la. E aí ficamos concentrados naquela parte do corpo. Muitas vezes, se dissermos algo aos nossos amigos mais chegados, de algumas coisas que achamos falhas em nós, provavelmente eles vão até rir de nós. Na verdade, poderiam até pensar que o que nós consideramos as nossas maiores falhas são as nossas maiores qualidades. Por exemplo, se você é uma pessoa engraçada, será que não é por isso que as pessoas gostam de estar perto de você? Porque você é engraçado e você não se sente bem com isso? Não pensa assim. Sinta-se satisfeito com a sua aparência. É bíblico, é? O que é que a Bíblia diz? Porventura pode o objeto perguntar ao quem o fez: por que me fizeste assim? Romanos 9:20. Somos o barro, ele é o oleiro. Podemos perguntar a Deus: por que o Senhor me fez dessa maneira? O diabo coloca muito lixo em nossa mente, afinal, quem é que decide qual é o corpo perfeito? Quem é que desenha o modelo ideal? Ou pode dizer que certos modelos estão errados? Deus criou cada um de nós. Somos feitura de suas mãos. Assim, ele deve gostar do que fez. Não precisamos ser como modelos ou ter um corpo torneado para agradar o nosso Deus. Não. Isso não significa que não devamos nos exercitarmos ou perder alguns quilos para a nossa própria saúde. Não, não é isso. Mas estamos falando de coisas muitas vezes que nos prendem. Coisas que geralmente não conseguimos mudar. É a terceira chave. É você ter perspectiva de suas falhas, dos seus erros. Tenha perspectiva disso. Que Deus fez você da forma que você é. Que não podemos estar cobrando do Criador. Por que nos fizesse assim, Senhor? Deus sabe o que faz. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas os homens buscaram muitas invenções. A verdade é essa. Se você gostou dessa palavra, compartilha com outras pessoas. Que você receba esta palavra. Que nós possamos nos guardar com essas 3 chaves em nossa vida. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.